Value Bet, apostas de valor e jogos supervalorizados são tudo a mesma coisa. O que a gente está falando são de jogos que a gente tem a certeza que tem valor, ou seja, que no longo prazo é impossível você ter prejuízo seguindo um método que tenha ROI alto utilizando este modelo. Quando eu digo ROI alto, eu digo ROI mínimo de 3%. Tudo acima disso é bom porque a gente consegue ter uma sequência no nosso investimento sem ver muitas variações assim. Então com isso você consegue fechar todos os meses no lucro e você realmente construindo e crescendo a sua banca, claro, utilizando a gestão certa. Se você não faz ideia do que é gestão de banca, não faz ideia do que é ROI, você tem que voltar algumas aulas e assistir. Na verdade, avançar, porque eu acho que elas estão no método, elas estão no módulo de cima. Enfim, mas o assunto não precisa ficar tão avançado. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o que é valor. Você achar valor em alguma coisa implica em você ter um método, implica em você saber o que você está fazendo e você não apostar porque você acha que alguma coisa vai acontecer sem se importar com a cota. Então você precisa utilizar uma conta, né, que eu vou deixar aqui em cima, para você ter certeza que aquela cota realmente vale a pena. Então se você utiliza suas planilhas, se você mesmo faz as análises, você chega a uma conclusão de qual é a porcentagem de chance daquele time vencer. Se você sabe que a porcentagem de chance daquele time vencer é maior do que o que deveria ser com a cota que você tem, então você tem uma supervalorização ali dentro. De quanto é a supervalorização é o resultado dessa conta aqui. É uma coisa bem simples, tá? Bem básica, você pode usar essa conta o tempo inteiro e ela indica se o jogo tem valor, se o jogo está supervalorizado ou não. Agora, onde mora a raiz do problema? Tá? A raiz do problema mora em você saber se isto aqui, se a chance que você está colocando, ela é verdadeira, se ela realmente corresponde, se o método que você está utilizando para descobrir a chance desse time vencer realmente está certo. E existem alguns modelos que a gente pode utilizar para se basear em cima de construir essa equação aqui. E o principal deles é você pegar a ajuda de softwares, porque você precisa disso. Você tem uma tecnologia toda ao seu favor, que existe em vários softwares gratuitos e pagos. Um deles gratuito que mostra essa supervalorização é o SofaScore. Você pode entrar na parte de Trending Odds, que está meio escondida ali no aplicativo, mas em um outro vídeo eu falo especificamente sobre essa parte, porque se você seguir aquilo à risca, você vai ter prejuízo, porque você tem que dar uma analisada ali. Mas vários softwares te dão essa porcentagem de chance que você acredita de um time vencer ou não, e você pode testar para saber se aquele software vale a pena e se ali existem apostas de valor. Tá? Vamos trazer um pouco o imaginário para a Bolsa de Valores. Digamos que, uma informação que já existe na Bolsa, tá? Digamos que você saiba qual é a tendência de compradores e vendedores de uma ação. Mas essa tendência só é dita com precisão para as próximas horas, próximas 2 ou 3 horas. E não implica em outras coisas que podem acontecer ali. A tendência de compradores e vendedores mais para o longo prazo é o que as corretoras fazem, o que elas ficam ali o tempo inteiro procurando, e não necessariamente aquilo está certo. Tá? Mas uma tendência de poucas horas costuma ser mais precisa. Agora, digamos que você recebe uma informação quando o pregão ainda está fechado, mas você pode comprar aquela ação com o pregão ainda fechado. Ou seja, você sabe que tem uma tendência de compradores, mas não tem ninguém comprando ainda, só você. O que acontece nesse momento? Você entra com uma vantagem enorme. A supervalorização é isso. Você olha para o jogo, você sabe que aquela cota está supervalorizada por causa dessa equação aqui. Então você sabe que aquela cota está alta, que ela não deveria estar. Mas só você ou pouquíssimas pessoas no mundo têm essa informação, tanto que a cota não caiu ainda. E aí você pega essa cota enquanto ela ainda não caiu e depois ela desce. Ela descer significa que o jogo vai acontecer? Significa que aquele time vai entrar em campo e realmente vai vencer? Não. Significa que a chance dele vencer é maior do que a cota está te proporcionando. Então, se você juntar essa equação que é construída em cima de 100 jogos, você tem este número aqui de lucro. Ou seja, depois de 100 jogos, se você utilizar essa conta aqui e você tiver uma cota com uma supervalorização de 5%, por exemplo, você chega no final de 100 jogos, a média é que o que se espera é que você tenha 5% de lucro depois de 100 jogos. Com certeza? Não. Você tem que jogar margem de erro. Margem de erro, você pega com o ROI. Está em outra aula também, margem de erro é importantíssimo você ver. Tá? Mas se você tiver 10 mil jogos, muito provavelmente esses 5% vão ser respeitados. E você vai ter a cada 100 jogos uma média de 5% depois desses 10 mil jogos. Por quê? Quanto maior o número que você tem, já adiantando, né? Quanto maior o número de jogos você tem, menor a margem de erro.
quanto mais amostragem você tem, menor a margem de erro. A mesma coisa com a pesquisa eleitoral. Uma pesquisa eleitoral é feita com 2.000 pessoas, de 200 milhões que existem no Brasil. A precisão que existe em 2.000 pessoas não é a mesma precisão que existe se a pesquisa fosse feita com 200.000 pessoas. Então existe uma margem de erro maior ali, numa pesquisa eleitoral, do que se ela for feita com uma amostragem maior. Isso em todos os casos. Em todos os casos não é diferente aqui, tá? É matemática, é estatística, é só isso. E é por esse motivo que eu tenho certeza que se você utilizar um método que esteja supervalorizado, você com certeza vai ter lucro no longo prazo. Porque é impossível você ter prejuízo, principalmente quando as cotas descem. Se as cotas estão descendo, você já sabe ali que você tem valor naquele jogo, você já espera que você termine o dia, a semana, o mês ali no lucro. Quanto maior a amostragem você tiver, maiores as chances disso efetivamente acontecer. Dito isso, eu vou te provar que isso existe, porque eu tenho acesso a isso utilizando meus métodos, com auxílio de softwares. É o que eu utilizo, tá? O principal método que eu uso no meu grupo VIP e no meu grupo Free também. Você não precisa pagar para você ter acesso a uma pequena amostragem desses jogos que realmente dão certo no longo prazo. Você pode só clicar aqui na descrição, entrar no nosso grupo gratuito da Bet Consultoria, um merchan rapidinho, e aí você aproveita. Todo dia vão ter ali 3 ou 4 entradas que você pode fazer com jogos super valorizados, que você vai ter certeza que aquela cota vai cair e você vai ter certeza que no longo prazo você vai ter lucro sem precisar pagar nada, de forma gratuita, tá? E agora eu vou fechar o vídeo mostrando para você que a supervalorização realmente existe, pegando um dia do nosso grupo VIP, mostrando todos os jogos antes deles começarem e o que aconteceram com as cotas. Que a supervalorização existe. Vamos pegar um punhado aqui de 37 jogos que estão para acontecer, né? Que foram pegos com uma supervalorização, com uma cota acima do que deveria estar, tá? Vamos contar um por um, tá? Esse jogo aqui de tênis, a cota de 2,10 caiu para 1,90. Este aqui, a cota de 2, continuou 2, tudo bem. Esse aqui está em jogo, então não vou contar. Esse aqui, menos 4.090, continua. Persepolis para vencer 1,61. Caiu para 1,40. Continuando, menos 2,5 do Shinabaju, 2,30, caiu para 2,05. Menos 2,5 Zawissa, a 2,40, caiu para 2,25. Lyudmila Samsonova para vencer, a 1,66. Tá, continua igual. Handicap asiático mais 2 para o Vibe contra o Viborg no primeiro tempo. Está 1,65, foi pego a 1,92. Benjamin Bonzi mais 6,5. Era 1,80, virou 1,61. Thiago Monteiro, handicap asiático, mais 5,5 a 2. Caiu para 1,80. Hugo Grenier, handicap asiático, mais 6,5 a 2. Caiu para 1,83. Guasta Toya para vencer 2,50. Caiu para 1,90. Nacional de Potosí para vencer 1,55. Caiu para 1,36. Júlia Riera para vencer o primeiro set a 2,25. Caiu para 1,83. Rosowska para ganhar a partida, 1,53, caiu para 1,44. Hartford para vencer a 2,45, caiu para 2,15. Michalib para vencer o primeiro set, que era 4,33, caiu para 4. Unicorns of Love, 1,72, caiu para 1,53. Victoria Gresham para vencer 1,80, caiu para 1,65. Peterson para vencer a partida, 1,61. Continua igual. River Plate para vencer 1,85, caiu para 1,77. Marina Zanevska para vencer o primeiro set a 3,75. Continua igual. Menos de 7, Call Rockies e a Tele Braves, 2,90. 2,50. Menos de 21,5. Bom, Games no jogo, a 1,80. Continua igual. Aqui acredito que os jogos vão continuar igual, porque esses foram os últimos que eu fiz. Então nem vou contar esses últimos. Mas se a gente somar todos esses jogos, a gente tem uma supervalorização de 4,4%, sem os jogos nem estarem correndo ainda nesses jogos aqui. Ou seja, a gente já sabe que no final disso tudo, se as coisas correrem bem como as estatísticas prometem, a gente vai ter 4,4% de lucro só hoje por causa dessas supervalorizações.